Minha filha recebe dinheiro e coisas caras do pai rico dela, e eu sempre achei injusto que ela não dividisse com os irmãos. Quando ela se recusava, eu insistia e até deixava que eles pegassem as coisas dela contra a vontade dela, porque acreditava que família precisa compartilhar. Ela começou a me enfrentar, dizendo que não era obrigada a dividir o que o pai dava a ela, me chamou de hipócrita por eu ter traído o pai dela e depois de uma grande discussão, parou de vir nos fins de semana de custódia. Agora ela não fala mais comigo, meus filhos perguntam quando a irmã vai voltar e até meu marido está contra mim. Então, isso é complicado e bagunçado, e eu já sei que não sou perfeita nessa história, mas estou realmente procurando um julgamento de fora, porque a situação piorou. Eu, mulher de 36 anos, tenho 4 filhos, 3 meninos de 9, 7 e 4 anos com meu marido há 9 anos, e uma filha de 15 anos do meu casamento anterior. Vou dizer logo de início porque isso é relevante. Aquele casamento terminou por causa da minha infidelidade. E meu ex-marido de 38 anos ficou com a guarda total da nossa filha. A mim foram concedidos apenas os sábados a cada 2 semanas. Só isso. E tem sido assim nos últimos 10 anos. Apesar disso, admito que meu ex tem sido muito mais generoso do que o necessário. Ele é extremamente bem-sucedido financeiramente. Ganha centenas de milhares por ano, talvez até mais. E eu nunca o ouvi falar mal de mim para nossa filha. Ele concordou que quando ela vem me visitar ele cobre tudo para ela. Comida, roupas, entretenimento, o que for preciso. Eu não forneço nada financeiramente para ela quando está comigo, e ela nunca reclamou disso. Isso também era prático porque meu atual marido e eu estamos com dificuldades financeiras. Vivemos de salário em salário, e até mesmo $150 por mês que pago de pensão alimentícia, conforme determinado pelo tribunal. Às vezes são difíceis para nós. Então o acordo era o seguinte: a cada 2 sábados, meu ex deixava nossa filha no fim da manhã, depois dela já ter tomado café da manhã. Ela chegava com lanches de marca, bebidas engarrafadas e, às vezes, uma marmita ou um pedido de Uber Eats. Depois, à noite, ele vinha buscá-la e a levava para jantar. Isso significava que eu não precisava alimentá-la nem incluir a comida dela no orçamento, o que ajudava muito, porque alimentar 3 meninos já nos deixa no limite. Esse arranjo funcionou no começo, mas, à medida que meus filhos foram crescendo, começaram a perceber como a irmã era tratada de forma diferente. Ela se sentava com o McDonald's ou Chick-fil-A enquanto eles comiam sanduíches simples de pasta de amendoim com geleia ou macarrão instantâneo. Ela tinha salgadinhos de marca, doces e água com gás saborizada. Enquanto isso, eles tinham salgadinhos mais baratos e água da torneira. No início, eles não disseram nada, mas há cerca de 6 meses o meu filho de 9 anos começou a fazer comentários, e o de 7 rapidamente passou a perceber também. Começaram a perguntar por que ela tinha coisas boas e eles não. Tentei explicar que ela trazia a própria comida, mas isso não ajudou. Eles não entenderam, ou talvez tenham entendido e isso só os deixou mais irritados. Há 2 visitas, meu filho mais velho teve um ataque completo. Ele gritou comigo, perguntando por que a irmã comia comida de restaurante e lanches caros enquanto nós comíamos comida de gente pobre. Doeu ouvir isso. Estamos fazendo o nosso melhor, mas é verdade que não podemos pagar fast food para 4 crianças todo fim de semana. Naquela mesma noite, mandei mensagem para meu ex e perguntei se a partir de agora talvez ele pudesse mandar um pouco a mais. O suficiente para que nossa filha compartilhasse alguns lanches com os irmãos, ou talvez enviar um pouco de dinheiro para que ela pudesse pedir comida para todos, em vez de só para ela. Eu disse que os meninos estavam começando a criar ressentimento contra ela, e que isso poderia evitar tensão. A resposta dele me chocou. Ele disse, e cito, "Você pediu esse acordo. Em hipótese alguma vou alimentar seus pirralhos." Foi duro, especialmente vindo dele. Ele normalmente é muito calmo e educado, mas aquela resposta foi como um soco no estômago. Eu não respondi depois disso. Achei que não valia a pena brigar. Então veio a última visita, há 3 sábados. Eu ainda estava magoada com a resposta dele, mas não queria que os meninos se sentissem pior. Quando minha filha entrou segurando uma sacola do McDonald's e a sacola do Target cheia de lanches, pedi calmamente que colocasse a comida na mesa e compartilhasse com os irmãos. Ela pareceu confusa e disse, "Isso é meu. O papai me deu." Eu disse que sabia, mas que os irmãos estavam se sentindo excluídos, e que seria legal se ela compartilhasse dessa vez. Ela claramente não gostou, mas entregou os lanches, e eu distribuí entre os meninos. Depois veio o almoço. Ela pediu Uber Eats para si mesma. Normalmente faz isso usando o cartão do pai, algum tipo de lamen e chá com bolhas. Quando o pedido chegou, eu disse que ela teria que dividir. Ela discutiu comigo, mas eu insisti. No fim, entregou metade para os irmãos e ficou emburrada no quarto. Na visita seguinte, no sábado passado, ela simplesmente se recusou a entrar em casa. Ficou no carro do pai por 20 minutos. Tive que ir lá fora falar com ela pela janela. Ela disse que não queria entrar se fosse obrigada a entregar tudo o que trazia. Eu disse que ela precisava entrar e passar tempo com os irmãos. No fim, ela cedeu, mas já entrou de mau humor. Dessa vez, segurava a sacola de lanches junto ao peito e não queria largar. Sinceramente, não pensei muito nisso. Os meninos começaram a ficar agitados, perguntando o que ela tinha trazido. E então, eu admito, eu congelei. Os 2 meninos mais velhos agarraram os braços dela e tentaram arrancar a sacola das mãos dela. Ela gritou para que parassem, mas eles continuaram puxando. Eles não estavam machucando ela.
Sinceramente, parecia mais brincadeira de criança do que qualquer outra coisa, e eles estavam rindo, não sendo agressivos. Eu mandei que parassem, mas também disse, vamos lá, deixem ela compartilhar um pouco. Isso faz parte de ser família. Ela estava furiosa, mas, de novo, abriu a sacola e deixou que eu distribuísse os lanches. Ela parecia prestes a chorar. Achei que fossem apenas hormônios ou o mau humor típico de adolescente. Depois, no almoço, quando ela pediu chipotle usando o cartão do pai, eu a obriguei a dividir de novo. Foi aí que tudo explodiu. Ela se levantou e gritou comigo na frente dos meninos e do meu marido, dizendo, isso não é sobre lanches. Você nunca faz nada por mim. Nunca fez. Você traiu o papai, e quem foi punida fui eu. Eu venho aqui porque o tribunal obriga. E agora você quer tirar a única coisa que torna este lugar suportável. Ela continuou, estou parafraseando porque foi tudo muito rápido, dizendo coisas como que eu só queria brincar de ser mãe sem fazer o trabalho de verdade. Que só ajo como se me importasse quando isso me faz parecer bem, e que ela odeia vir aqui. Ela me chamou de traidora e hipócrita, depois saiu para ligar para o pai. Ele veio buscá-la 20 minutos depois. Ela não disse uma palavra para mim antes de entrar no carro. Eu fiquei humilhada, completamente pega de surpresa. Meu marido olhou para mim como se eu tivesse chutado um filhote de cachorro. Os meninos ficaram em silêncio absoluto. Meu marido não disse nada até o carro do meu ex ir embora. Então ele perguntou, o que você achou que ia acontecer? Eu disse que não podia continuar deixando os meninos se sentirem inferiores. Ele respondeu que isso não era sobre lanches. Era sobre eu tentar amenizar as consequências de erros que cometi há uma década. Para dar o contexto que normalmente pedem, essa não foi a primeira vez que minha filha demonstrou ressentimento. Já existe tensão há anos, mas ela geralmente mantinha isso contido. Pequenos comentários aqui e ali, perguntando por que a casa parecia tão caótica, porque os meninos sempre precisavam de algo. Porque eu falava com ela como se fosse uma das crianças pequenas, coisas assim. Mas ela nunca tinha explodido dessa forma, e nunca tinha falado diretamente comigo sobre se sentir punida pelo divórcio. Eu realmente não sabia que ela via passar os sábados conosco como algum tipo de sentença. Também não percebia há quanto tempo o ressentimento vinha crescendo entre ela e os meninos. Eles a adoravam quando eram menores. Ela trazia doces para compartilhar, jogava Minecraft com eles, me ajudava a dobrar roupa. E então, por volta dos 12 anos, ela parou de tentar. Ficava no celular durante as visitas inteiras. Perguntava se podia ficar no carro em vez de entrar. Passava metade do dia em chamada de vídeo com as amigas. Meus meninos começaram a copiar a atitude dela, chamando-a de chata ou snob, e ela ficou ainda mais retraída. Eu não pressionei porque achei que adolescentes passam por fases. Pensei que ela estava apenas se ajustando ao crescimento. Depois que ela foi embora, os meninos perguntaram por que a irmã os odiava. Eu disse que não odiava, que só estava chateada. Mas, sinceramente, já não sei o quanto isso é verdade. Até mesmo mais cedo naquele dia, antes da explosão, ela mal falou com eles. Dava respostas de uma palavra, mantinha distância e mantinha a mochila fisicamente entre ela e eles. Olhando agora, ela já estava tensa desde o momento em que entrou. Mais tarde naquela noite, meu ex me mandou mensagem. Foi a segunda vez em 10 anos que ele ficou abertamente irritado. Ele disse, não a obrigue a compartilhar comida novamente. Você não tem o direito de ditar como ela usa o que eu dou a ela. Se os meninos têm um problema com isso, é sua responsabilidade resolver, não dela. E se ela me disser que não se sente segura ou respeitada na sua casa, vamos rever as visitas. Eu não quero perder o pouco tempo que ainda tenho com ela. Pode ser só a cada 2 sábados, mas isso importa. Tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Respondi por mensagem dizendo que ele estava exagerando e que eu nunca a fiz se sentir insegura. Ele respondeu apenas mais uma vez. Você deixou seus filhos a segurarem fisicamente por causa de lanches. Depois disso, silêncio. Meu marido ficou do lado dele imediatamente. Disse que no momento em que os meninos agarraram os braços dela, eu deveria ter encerrado aquilo de forma firme e dito absolutamente não. Eu disse que parecia apenas uma brincadeira inofensiva, mas sei que posso ter minimizado a situação para não admitir que deixei aquilo sair do controle. Ele me perguntou, se alguém fizesse isso com um dos nossos meninos, você chamaria de inofensivo? Eu não respondi. No dia seguinte, os 3 meninos continuaram perguntando por que a irmã recebe tratamento especial do pai. Perguntaram por que ela tem comida melhor, roupas melhores e tudo melhor. Eu não tinha uma boa resposta. Disse que era porque o pai dela tem mais dinheiro, e eles imediatamente perguntaram por que ele não ajuda eles também. De novo, sem uma boa resposta. Disseram que não era justo. E sinceramente não é. O que eu não esperava era que minha filha se recusasse a vir no sábado seguinte, conforme estava programado. Meu ex mandou mensagem dizendo que ela não queria ir e que ele não iria forçá-la. Disse que se eu quisesse que ela fosse, eu precisava resolver a situação sozinha. Então eu dirigi até a casa dele. Sim, olhando agora, provavelmente foi uma má ideia, mas entrei em pânico só de pensar que ela pudesse começar a faltar às visitas. Dessa vez ela não gritou, nem parecia com raiva. Ela só parecia exausta. Disse, você só me quer lá para que os meninos não reclamem, não porque realmente me quer. Eu respondi, claro que eu quero você lá. Você ainda é minha filha. Ela retrucou que ser minha filha não significa nada se eu só noto a presença dela quando os meninos ficam irritados. Disse que não queria ir, mas que se eu fosse fazer uma cena, entraria no carro apenas para evitar outra discussão. Então ela veio, não porque queria, mas porque eu a pressionei.
E sinceramente, no segundo em que ela entrou no meu carro, eu soube que tinha piorado tudo. Ela ficou rígida durante todo o trajeto, segurando a mochila como se esperasse que alguém a arrancasse de novo. Quando chegamos em casa, os meninos imediatamente perguntaram que lanche ela tinha trazido. Ela disse que não trouxe nenhum. Apertou a bolsa com mais força. Eles não acreditaram. O de 9 anos alcançou o zíper em tom de brincadeira, dizendo: "Deixa eu ver." Ela afastou a mão dele, mas ele segurou o pulso dela e puxou de novo. O de 7 começou a rir e entrou naquilo também. O de 4 achou que era uma brincadeira e tentou subir no colo dela. Ela gritou para pararem, mas eles não a levaram a sério. Foi aí que eu intervim e mandei que parassem e dessem espaço a ela, mas, do ponto de vista dela, o estrago já estava feito. Eu tinha permitido que a mesma coisa acontecesse 2 vezes. Conseguimos passar a maior parte da tarde sem outra explosão, mas por volta das 2 da tarde ela pediu Uber Eats, e eu vi imediatamente os meninos olhando para a comida. Eles cochicharam entre si, e um deles me perguntou baixinho por que ela ainda ganhava comida só para ela. Foi aí que cometi o erro de pedir de novo que ela dividisse com eles. Ela congelou, não gritou de imediato, só ficou me encarando. Então disse: "Eu não aguento mais isso." E saiu para ligar para o pai. Agora estou aqui com um marido que acha que eu errei em tudo, filhos que acham que estão sendo tratados de forma injusta e uma filha que talvez nunca mais pise na minha casa. E sinceramente eu não sei se ultrapassei limites ou se estava apenas tentando manter a paz na minha casa da única forma que eu sabia. Eu sei que causei a ruptura original há 10 anos. Sei que não posso agir como se fosse uma mãe em tempo integral. Mas eu estava errada ao tentar evitar que minha filha exibisse comida cara na frente de meninos que não entendem porque a vida é desigual. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a errada. Você criou um ambiente hostil para sua filha, onde ela é tratada como uma estranha no que deveria ser o segundo lar dela. Você diz que a recebe a cada 2 sábados e nem consegue oferecer um sanduíche, e ainda tem a ousadia de obrigá-la a entregar as únicas coisas que pode trazer para si mesma. É claro que ela explodiu. Ela vem guardando isso há anos. Você não apenas falhou como mãe. Você terceirizou esse papel para o seu ex enquanto construía uma nova família. E agora que os filhos que você escolheu criar estão com raiva porque têm menos que a meia-irmã, você, em vez de assumir o desequilíbrio e explicar a realidade, jogou a responsabilidade nas costas da sua filha de 15 anos para resolver a situação sacrificando o próprio conforto e a própria comida. E depois seus filhos literalmente asseguraram fisicamente você tratou isso como brincadeira. Isso é profundamente invalidante. Eu nem consigo imaginar o quanto ela deve ter se sentido insegura. Você falhou como mãe. Ela está certa. Você só nota a presença dela quando os meninos ficam com ciúmes. Neste ponto, não é ela quem está desrespeitando a família. É você. Comentário 2. Você traiu esse homem, destruiu seu casamento e perdeu a guarda. E agora, uma década depois, tem a audácia de esperar que ele alimente os filhos que você teve depois do caso. Não vamos fingir que isso é só sobre lanches. Você está tentando transferir a pressão financeira para o seu ex porque está afundada com sua família atual. Seja honesta. Você ao menos considerou como deve ter sido estranho e desconfortável para sua filha entrar numa casa onde ela é apenas meio desejada, esperada para agir como irmã e não como visita, enquanto também é um lembrete constante de um passado quebrado? Provavelmente não, porque toda a sua postura grita senso de direito. Seu ex está alimentando sua filha, vestindo-a, cuidando de todas as necessidades dela e ainda a envia para sua casa com o suficiente para não ser um peso para você. E, em vez de agradecer, você tenta torná-lo responsável pelos seus outros filhos também. De jeito nenhum. Isso não é generosidade. É exploração. Você tem sorte de ele ainda não ter voltado ao tribunal. E esses meninos segurando ela fisicamente por causa de lanches? Isso não é fofo. É um sinal de alerta. Você tratou como brincadeira. Se alguém fizesse isso com seu filho mais novo, você estaria revoltada. E sua filha sabe disso. Isso é parte do motivo pelo qual ela explodiu. Você deixou claro quem é sua prioridade, e não é ela. Você é a errada e está perigosamente perto de se tornar uma ex-mãe também, se continuar assim. Comentário 3. Sentimentos mistos, mas inclinando para você ser a errada. Eu entendo de onde vem sua ansiedade. A diferença de renda é brutal. E as crianças percebem essas diferenças, sim. Mas esse é um problema que você e seu marido precisam resolver. Não ela, nem o pai dela. Você não pode consertar o ressentimento econômico dentro da sua casa sacrificando sua filha no altar da igualdade. E aqui está o problema maior: você está esperando que uma adolescente faça algo que você mesma não conseguiu fazer, que é estabelecer e impor limites saudáveis. Ela está sendo culpabilizada para alimentar seus filhos para que você evite encarar o fato de que não consegue atender às expectativas deles. Isso é terceirização emocional. Sinceramente, seu ex foi mais do que justo durante anos, e você estragou isso.
No momento em que começou a obrigá-la a abrir mão do pouco de independência e conforto que tinha, você transformou a visita em punição. Você diz que está humilhada. Imagine ser uma garota de 15 anos sendo agarrada pelos meio-irmãos mais novos e ter a própria mãe tratando isso como um momento de compartilhar em família. Claro que ela explodiu. Francamente, estou surpreso que não tenha acontecido antes. Atualização. Eu li os comentários. Eu entendi. Eu errei. Mas as pessoas estão agindo como se eu fosse algum tipo de monstro, quando eu só estou tentando manter minha casa unida. Eu tenho 3 meninos que precisam de mim e uma filha que deixou claro que não considera mais este lugar como a casa dela. Isso é difícil de aceitar. Muita coisa aconteceu desde que publiquei. Primeiro minha filha não voltou. Ela recusou as 2 últimas visitas. Meu ex disse que ela não se sente mais segura aqui, o que sinceramente é ofensivo. Meus filhos não a atacaram. Eles estavam sendo crianças. Foi errado segurar os braços dela e tentar pegar os lanches? Sim. Eles machucaram ela? Não, mas agora todo mundo está agindo como se eu tivesse permitido que cometessem um crime. Eu entrei em contato e pedi desculpas. Talvez não perfeitamente, mas tentei. Perguntei se poderíamos nos encontrar todos em uma cafeteria para conversar. Ela disse que não. O pai dela nem se deu ao trabalho de responder depois disso. Ele já deixou clara a posição dele. O que torna isso pior é a reação dos meus filhos, especialmente do meu filho de 9 anos. Ele não é o mesmo desde que ela parou de vir. Ele pergunta sobre ela o tempo todo. No começo era, quando ela vai voltar? Depois virou, a culpa é nossa? E agora ele simplesmente fica quieto e se fecha quando os sábados chegam. O de 7 anos também começou a agir mal. Fica irritado sempre que mencionamos o nome dela. Na semana passada gritou durante o jantar, ela nos odeia. Eles sentem falta dela. E sim, estão com ciúmes. Imagine ser um menino pequeno, ver sua irmã aparecer uma vez por mês com sacolas de lanches e fast food, sentar separada de você, comendo algo que você nunca vai provar e sem dividir um pedaço. Depois ela vai embora e é levada para um restaurante caro. Enquanto isso, você raspa o resto da manteiga de amendoim do fundo do pote. Eu tentei explicar que não é culpa dela, mas crianças não pensam assim. Elas veem a diferença. Elas sentem. E sim, talvez eu tenha lidado com isso da forma errada, mas eu estava tentando diminuir essa diferença, nem que fosse um pouco. Uma das coisas que mencionaram nos comentários foi: por que você mesma não a alimenta? Bonito na teoria, mas eu mal consigo cobrir o básico para 3 meninos em crescimento. Estamos atrasados nas contas de serviços. O preço dos alimentos é absurdo. O salário do meu marido veio menor no mês passado, e eu usei a pensão alimentícia para comprar comida para os meninos. Sim, os $150 que são destinados à minha filha. Mas o que eu deveria fazer? Deixar meus filhos passarem necessidade por causa de uma formalidade? O fato de eu estar nessa situação enquanto meu ex tem várias casas, viaja para Aspen e envia nossa filha para cá como se ela estivesse fazendo trabalho comunitário me dá náusea. Ele poderia ajudar mais. Ele escolhe não ajudar. É isso que me deixa com raiva. A conta bancária dele nem perceberia se ele deixasse que ela pedisse comida para as 4 crianças uma vez por mês. Mas em vez disso, ele traça essa linha ridícula. Não são meus filhos, não é meu problema. E agora as pessoas também estão repetindo isso. O que as pessoas não sabem é como ela trata os irmãos. Ela os chama de irritantes, os empurra e revira os olhos quando eles falam. Quando era mais nova, trazia doces para eles. Em algum momento tudo ficou frio. Ela parou de compartilhar qualquer coisa. Uma vez, o de 7 anos perguntou se podia pegar um dos biscoitos dela, e ela respondeu: peça para sua mãe, não para mim. Talvez essa parte tenha sido errada, mas eu não sabia mais o que fazer. Alguns dias atrás, percebi que a conta de Uber Eats dela ainda estava conectada no tablet que ela usava durante as visitas. Eu usei para pedir almoço para os meninos em um dia em que estávamos completamente sem mantimentos. Eu sabia que não era certo, mas estava desesperada. Disse a mim mesma que explicaria depois e pediria desculpas. Ela descobriu de alguma forma, provavelmente por uma notificação no celular, e agora está me acusando de ter roubado dela. Quer dizer, tecnicamente sim, mas foi um pedido de $22. Eu sou a mãe dela. O que piorou ainda mais as coisas foi algo que eu não esperava. Aparentemente, ela encontrou vários bilhetes que os meninos escreveram e enfiaram na mochila dela durante a última visita. Eu não sabia que eles tinham feito isso. Um dizia: vai morar com seu pai rico. Outro dizia: você é má. Nós odiamos você. Eu chorei quando vi aquilo. Não fazia ideia de que eles se sentiam assim com tanta intensidade. E quando tentei explicar para ela que eles estavam apenas chateados e que não queriam dizer aquilo de verdade, ela respondeu: esse é todo o seu estilo de criar filhos. Ignorar as coisas até que explodam. Não vou mentir, isso doeu. Agora meu marido e eu também estamos em desacordo. Ele não está mais me defendendo como antes. Disse que está cansado de ver esta casa desmoronar. Tem ficado mais calado ultimamente. Eu peguei pesquisando terapeutas familiares na internet. Quando perguntei o porquê, ele disse que é porque nenhum de nós está bem agora. Tentei entrar em contato de novo. Mensagens, e-mails. Até escrevi uma carta à mão para minha filha. Sem culpar ninguém, apenas tentando dizer que quero consertar isso. Quero ela de volta. Quero que os meninos tenham uma irmã.
Quero que sejamos uma família, mas não recebi resposta. As pessoas dizem que sou irracional, mesquinha e vingativa, que estou punindo minha filha pelos meus próprios erros. Talvez seja verdade. Mas tudo o que eu sempre quis foi que meus filhos estivessem alimentados, felizes e unidos. Sou apenas uma pessoa sem recursos tentando fazer uma família quebrada funcionar. Não é bonito. Mas eu não sou o monstro que as pessoas querem que eu seja. Eu não sei mais o que fazer. Não posso pagar um processo judicial para enfrentar um homem com dinheiro e advogados. Não posso continuar vendo meus filhos se desestruturarem. Não posso continuar fingindo que esta casa é normal quando cada fim de semana só piora as coisas. Se alguém tiver algum conselho além de você é errada, eu estou ouvindo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você diz que só quer que seus filhos criem vínculo, mas vamos ser honestos. O que você quer é apagar as consequências. Você perdeu a guarda por um motivo e passou anos sendo a mãe opcional para sua filha. Ela não se distanciou do nada. Ela percebeu o quanto precisava se cuidar emocionalmente sozinha quando estava com você. E, em vez de tentar se reconectar com ela, você a transformou em um objeto para aliviar a tensão entre os filhos que você realmente criou. Você usou a comida dela, o espaço dela e a presença dela como uma oferta de paz para o ciúme dos seus filhos. Tentou preencher os buracos na vida deles com as coisas dela. Depois você roubou dela. Não por acidente, não por engano, mas usou a conta de Uber Eats dela para alimentar seus outros filhos e justificou dizendo: eu sou a mãe dela. Não, você não é mãe apenas quando é conveniente. Você é mãe toda vez que permite que ela seja cercada, xingada e tenha as coisas tomadas dentro da sua casa sem dizer nada. A única pessoa que tentou criar vínculo foi ela, até perceber que estava tentando se conectar com um muro. Você é a errada. Comentário 2. Sua história me atingiu forte, mas não pelo motivo que você imagina. Eu também sou padrasto. Casei com alguém que já tinha filhos divididos entre duas casas. E, sim, a diferença financeira é real. Mas o que aprendi é que, no momento em que você confunde justiça com igualdade absoluta, você cria caos. Você tentou equilibrar a balança transformando uma adolescente em uma máquina de lanches, e isso explodiu na sua cara. Você acha que seu ex deveria sentir vergonha por quê? Por proteger a filha de ser fisicamente contida em uma casa onde é chamada de nomes, tem as coisas tomadas e a própria mãe minimiza dizendo que são apenas meninos sendo meninos? Do que você deveria sentir vergonha é de precisar que estranhos na internet lhe digam que usar a presença da sua filha como ferramenta para administrar as emoções da sua casa não cria vínculo. Isso a transforma em alvo. Você tem razão ao dizer que está sozinha nisso, mas é porque continua escolhendo o caminho que protege seus sentimentos em vez de resolver o problema real. Seus filhos precisam de terapia. Você precisa de limites. E sua filha merece paz. Comentário 3. Sua atualização me deixou com raiva de verdade. Você usou a conta de Uber Eats dela. Leia essa frase novamente e veja que ainda tentou se defender com: foram só $22 e eu sou a mãe dela. E o pior é que você apresentou isso como desespero, como se isso justificasse ultrapassar todos os limites. Depois encontra bilhetes de ódio escritos pelos seus filhos. E, em vez de discipliná-lo seriamente ou ter uma conversa definitiva, você chora e transforma de novo em como isso é difícil para você. Você está tão imersa no papel de vítima que começou a acreditar que sua filha é o problema. Ela não fez seus filhos ficarem com ciúmes. Você fez isso ao transformar a presença dela em algo que girava em torno do que ela podia oferecer, em vez de quem ela é. E seu marido ficou em silêncio porque a culpa não desaparece quando você a enterra. Ela fermenta. Ele está vendo essa situação se desfazer e percebendo que você não vai parar até que sua filha saia da sua vida de vez. Isso não foi uma atualização sobre parentalidade. Foi uma confissão. E sim, você é a errada. Atualização 2. Eu não estava planejando postar de novo, mas tanta coisa aconteceu desde a última atualização que parece errado deixar a história em aberto. Para as pessoas que acham que sou delirante, arrogante ou manipuladora, eu entendo. Vocês leem uma publicação e fazem seu julgamento. É assim que funciona. Mas vou dizer isto uma vez, eu nunca quis machucar minha filha. Eu só não percebi o quanto as coisas já estavam quebradas até ser tarde demais. E agora acho que oficialmente a perdi. Tudo começou quando tentei enviar um pequeno presente de aniversário para a casa do pai dela. Nada dramático. Um moletom que ela tinha apontado em um catálogo, alguns itens de papelaria e um bilhete pedindo desculpas por tudo. Ela não abriu. O pai devolveu ao entregador com uma mensagem anexada: não aceitamos presentes movidos à culpa. Por favor, pare. Pouco depois, a conta de Uber Eats dela foi desconectada dos nossos dispositivos. Achei que ela tivesse trocado a senha. Mas então ouvi os meninos perguntando ao de 9 anos: por que ela não recebe mais comida? E ele respondeu: porque o pai disse que ela não pode mais desperdiçar dinheiro com a gente. Foi assim que descobri que meu ex não só bloqueou o acesso ao cartão dela, como também transformou a mesada mensal em um fundo bloqueado. Segundo o advogado dele, que sim, entrou em contato, qualquer dinheiro que ele costumava dar para gastos casuais agora será guardado até que ela complete 18 anos. Ela teria que aprender a valorizar o que tem em vez de ter as coisas tomadas.
Aquilo foi direcionado a mim, nem foi sutil. Ao mesmo tempo, descobri pelos meninos que ela não estuda mais na antiga escola. Pelo visto, foi transferida para uma escola particular perto da casa do pai. Eu não fui consultada nem informada. Ela simplesmente desapareceu do sistema escolar em que eu a matriculei há 10 anos. Tentei entrar em contato. Nenhuma resposta. Liguei para o pai dela para perguntar por que não fui avisada sobre a mudança de escola, e ele disse: seu direito de visita acabou. Não tenho obrigação legal de mantê-la informada. Ela pediu distância. Estou respeitando isso. Ele está certo. Eu forcei demais e agora não tenho mais nada para forçar. E não para por aí. Há uma semana recebi uma ligação do Conselho Tutelar. Disseram que era uma verificação padrão de bem-estar após uma preocupação relatada pela escola. Aparentemente, meu filho de 7 anos contou para a professora, durante uma atividade, que a irmã mais velha dele costumava ser amarrada por causa de salgadinhos. Ele disse em tom de brincadeira: eu sei disso, mas as escolas não ignoram esse tipo de coisa. Uma assistente social veio até aqui. Perguntou sobre disciplina, supervisão, acesso à comida e conflitos entre irmãos. Eu disse a verdade, que estava exagerado, que ninguém se machucou e que foi apenas uma brincadeira infantil mais agitada. Ela quis falar com os meninos individualmente. Meu filho de 9 anos tentou explicar que era como uma luta de brincadeira por causa de lanches, o que não ajudou em nada. Nada resultou da visita, mas a vergonha e o estresse me atingiram forte. E meu marido lidou pior ainda. Ele já vinha se culpando por como tudo saiu do controle. Disse: se eu ganhasse mais dinheiro, talvez você não tivesse sentido que precisava pedir ajuda ao seu ex. Talvez os meninos não tivessem ficado tão fixados nos lanches da irmã. Talvez você não tivesse cedido à pressão. No mês passado, sem me contar, ele arrumou um segundo emprego. Quando descobri, pedi que parasse. Depois de 2 semanas, ele parecia um fantasma, mas disse: não posso ficar sentado vendo você desmoronar enquanto não faço nada. Ele quer provar algo para mim ou para si mesmo. Eu já nem sei. O dinheiro ajuda. Finalmente estamos colocando as contas em dia, e as ameaças legais do meu ex não nos afundaram. Mas ver meu marido chegar em casa e desabar na cama às 6 da manhã, quase sem falar com os meninos porque está exausto demais, está me quebrando de um jeito que não sei explicar. Ontem à noite eu disse: você vai se matar de tanto trabalhar. E ele respondeu: melhor isso do que ver minha esposa ser odiada pela própria filha. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Quanto aos meninos, eles ainda falam dela, ainda desenham a irmã, ainda perguntam quando ela vai voltar, mas o tom mudou. Meu filho de 7 anos agora a chama de a garota rica. Não pelo nome, não minha irmã, apenas a garota rica que nos esqueceu. Isso também é culpa minha. Eu sei que fiz comentários na frente deles. Comentários de frustração. Disse coisas como: bem, ela não se importa mais conosco. Ou, ela já tem o que precisa, não é? A carteira do papai resolve tudo. Agora ouço minhas próprias palavras saindo da boca dos meus filhos. Ontem, o de 9 anos perguntou se a irmã gostava deles ou se só vinha aqui para rir da nossa comida. Eu não soube o que responder, porque não acho que ela os odiava. Acho que ela odiava ser tratada como visita em um lugar que deveria ser a casa dela. E eu só percebi isso quando já era tarde demais. Para completar, meu ex deu mais um golpe. Ele ligou para dizer que nossa filha começou a namorar um rapaz de 17 anos da nova escola. Eu disse: está bem, por que está me contando isso? A resposta dele foi brutal. Ele fez uma longa pausa antes de dizer que ela contou tudo para ele e disse que finalmente está com alguém que a faz se sentir segura. Alguém que não a faz sentir que deve amor em troca de comida ou atenção. E então ele acrescentou, quase casualmente, que achou que eu gostaria de saber quem era o rapaz. Foi a última coisa que ouvi antes de ele desligar. Então é isso. Eu a perdi. Mas aqui está a verdade. Ainda tenho 3 filhos que precisam de mim. Não tenho dinheiro nem forças para continuar me jogando contra uma porta que já se fechou para mim. Se minha filha não consegue ver que eu estava tentando fazer as coisas funcionarem, tentando mantê-la conectada aos irmãos, então talvez ela nunca tenha querido fazer parte desta família desde o início. Estou cansada de pedir desculpas por tentar. Sou grata por meu ex não ter nos destruído financeiramente. Ele poderia ter cobrado pensão atrasada e custas judiciais. Não fez isso. Talvez essa tenha sido a última misericórdia que receberei dele. Não espero que minha filha me perdoe. Acho que ela não vai. Mas terminei de correr atrás de alguém que só me vê como uma traidora. Ainda tenho uma casa para manter e 3 meninos que, para o bem ou para o mal, me veem como ponto de apoio deles. Se isso me torna errada, que seja. Comentários do Reddit. Comentário 1. A parte mais triste aqui não é sua filha ter cortado o contato. É você ainda tratá-la como problema. Eu acredito que você se importa. Também acredito que você guarda um ressentimento enorme dela. Você se ressentia do fato de ela ter coisas que seus filhos não tinham, de ela lembrar o homem que você traiu e de ela não ter saído quebrada como você esperava. Em vez de enfrentar esse desconforto e trabalhar isso, você fez dela responsável por fazer sua casa parecer bem. Você não pediu que ela viesse. Você esperava que ela ensinasse o perdão. Sorrisse, fosse grata e, pelo visto, ainda alimentasse as crianças. E quando ela foi embora, você construiu toda uma narrativa de que não vale mais a pena. Você quer paz. Você quer dignidade. Comece sendo honesta. Você a machucou. Não consertou. E agora ela está se curando sem você. Comentário 2.
Você perdeu sua filha. Mas vamos ser claros, você não apenas tentou e falhou. Você tentou controlá-la por meio de culpa e comida, e isso explodiu na sua cara. Você diz que ela era a garota rica que nos esqueceu. Não. Ela se lembrou. Lembrou-se de cada visita em que foi tratada como uma diplomata visitante, e não como filha. Quando seus meninos a cercavam como se ela fosse uma máquina de lanches, e você chamava isso de vínculo. Lembrou-se do dia em que você ficou parada enquanto seu filho de 9 anos tirava a comida da bolsa dela e você justificava como apenas brincadeira de meninos. E quando ela impôs um limite, você a puniu emocionalmente e começou a dizer que ela não queria família. Claro que não. Para ela, isso não é uma família. É um peso de culpa em uma casa onde ela não tem voz, não tem autonomia e agora, aparentemente, nem direito ao próprio dinheiro. Você não apenas a perdeu. Você ensinou sua filha a se afastar de uma mãe que prefere proteger o próprio orgulho do que a paz da filha. Comentário 3. Seu marido está trabalhando em 2 empregos para manter as coisas de pé. E você ainda está mais irritada com seu ex do que consigo mesma. Isso diz tudo. Você não apenas errou. Você insistiu no erro. Culpa todo mundo. E agora se esconde atrás dos seus filhos enquanto constrói a narrativa de que está lutando sozinha. Não. Você está lutando contra as consequências das suas próprias escolhas. Sua filha não está te punindo. Ela está reagindo a anos de negligência, invasão de limites e uso emocional como arma. No momento em que ela escolheu se preservar em vez de forçar lealdade, você a descartou como egoísta. Seu ex pode ser difícil, mas pelo que parece, foi o único adulto nessa situação que realmente a protegeu. Você deveria agradecê-lo por ter dado a ela uma saída segura quando sua casa se tornou um ambiente hostil. Você é a errada. E ainda não está pronta para admitir isso.